Bom, agradeço aos organizadores do evento, agradeço pela oportunidade de estar participando, de estar reencontrando amigos, colegas, de conhecer novos amigos, novos colegas, diante desse isolamento social que estamos, físico, e dessa pandemia. Eu acho que é sempre importante a gente ressaltar o quanto é heróico esse tipo de evento, e o quanto é importante, né? O quanto é importante a gente estar pensando para além dos nossos problemas mais imediatos, pensando a partir da universidade, né? Então, assim, eu fico realmente muito feliz de estar participando, de estar aprendendo com vocês todos, de estar assistindo. O que eu vou tentar fazer vai ser, na verdade, menos entrar na obra propriamente do Léo Strauss diante de um conceito ou de um autor, e mais pegar alguns autores que se identificam como straussianos ou que foram inadvertidamente identificados como tal, posteriormente à própria obra, posteriormente à vida, né, do Léo Strauss, e que se detiveram a um tema que não era exatamente um tema caro ao Léo Strauss, até por conta do contexto em que ele viveu. Isso a gente pode responder dessa forma, é uma das respostas plausíveis, que é um tema que ainda não estava em voga com a força que vai ter depois da sua morte, né? Que é o tema do republicanismo. O Léo Strauss pouco se deparou com as pesquisas sobre republicanismo que tiveram mais destaque. Ele faleceu antes, deixou um conjunto não muito grande, mas um conjunto, eu diria, importante, de apontamentos sobre as diferentes possibilidades de se ler a tradição republicana a partir da sua própria ótica, né, o seu método esotérico, a sua forma de ler a filosofia política clássica, a sua forma, e principalmente a sua forma de separar um filósofo de um não filósofo, né? Então, é particularmente interessante, me parece, é que há uma atração não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, entre as pesquisas relacionadas, não digo apenas ao Léo Strauss, mas aos temas straussianos, de um modo geral, e os temas do republicanismo. E que, numa primeira olhada, isso me parece paradoxal, né? Porque, numa primeira olhada, a gente só encontra contradições. A gente encontra contradições em relação aos conteúdos dos temas propriamente, né? O que significa liberdade, o que significa boa vida, o que significa o bom regime, o que significa justiça, o que significa virtude, de um lado, e de um outro lado, pela própria, digamos, a falta de uma palavra melhor, né? Mas uma embocadura metodológica, que, como nós sabemos, né, a fala do Jean expressou isso muito bem, é uma embocadura a partir, fundamentalmente, do texto. É uma exegese textual, né, de uma leitura em várias camadas, nas entrelinhas, uma versão esotérica e uma versão esotérica, né, para dentro e para fora, com S ou com X. E o que é bastante diferente, se não, digamos, oposta, à maneira pela qual o republicanismo foi constituído durante a segunda metade do século XX, mas fundamentalmente a partir do final dos anos 60 e a partir dos anos 70 já consolidado, né? Eu não vou... que é uma forma bastante diferente de ler, de interpretar a história da filosofia política ou a história do pensamento político, ou de propor uma reconstituição do que seriam os termos fundamentais do percurso do pensamento político moderno. Claro, estou me referindo fundamentalmente ao Paul Skinner, mas a um conjunto enorme de autores anteriores e posteriores aos dois, mas certamente são os dois mais conhecidos, que prezam pelo que ficou conhecido como contextualismo linguístico, né? Então, a maneira de se interpretar as grandes obras políticas não deve se diferir fundamentalmente da maneira de se interpretar a história do pensamento político em si. E isso é particularmente interessante porque o próprio Léo Strauss se propõe a fazer uma história do pensamento político, né? Mas a partir desse caráter exegético e a partir de se alçar, de se pensar os autores chaves da história do pensamento político, da antiguidade até Heidegger, talvez, né? Até talvez a sua própria geração, né?
e que apenas muito raramente surgem autores dignos de serem chamados de filósofos políticos, né? O que é radicalmente distinto das obras consagradas da chamada Escola de Cambridge, onde recolocam um conjunto de autores que não são exatamente os autores canônicos e conhecidos, e colocam, muitas vezes, em diálogo com os autores mais conhecidos. Eu faço digamos, essa introdução para dar o ambiente no qual eu pretendo entrar, porque eu vou partir. Não me interessa muito aqui essa oposição com a chamada Escola de Cambridge ou pela forma, a oposição na forma pela qual o republicanismo foi estudado e tem sido majoritariamente estudado, né? Mas eu não posso deixar de assinalar que são um conjunto de autores que se dedicam ao tema do republicanismo em maior ou em menor grau, com uma abordagem, com uma embocadura, com uma inspiração metodologicamente straussiana, né? O ponto de partida propriamente é a cisão, onde o meu ponto de partida é o próprio Léo Strauss, e a partir de uma proposição fundamental do Léo Strauss, eu vou fazer alguns comentários em torno desse ambiente straussiano, pós-Léo Strauss, fundamentalmente, em diálogo com essas reconstituições, não necessariamente em diálogo, mas em oposição ou respondendo à pergunta fundamental sobre o que seja o republicanismo moderno. A minha proposição inicial é relativamente simples e a gente pode encontrar em diversas obras, né, do Léo Strauss, de maneira talvez mais taxativa no ensaio O que é Filosofia Política, onde ele separa a filosofia política antiga da moderna, né? Há muitas maneiras de se explicar isso, há uma série de comentadores que explicaram isso de várias formas, mas eu acredito que há, sim, um denominador comum onde nós possamos encontrar o norte que o próprio Léo Strauss se colocou na separação entre a filosofia política antiga, ou também chamada, principalmente pelos seus seguidores, de filosofia política clássica, e a filosofia política moderna, né? Há um objeto muito claro da filosofia política clássica, que é a boa-vida, né? E ele chega a colocar, em alguns lugares também, a boa-vida ou o bom regime, ou até mesmo, às vezes, ele coloca a justiça. Mas esse objeto ele não pode ser, não é possível esse objeto ser devidamente estudado, devidamente investigado, sem o tema da virtude, né? Então, se há um tema que perpassa a filosofia política clássica, esse tema é a virtude. É claro que não é apenas a virtude, e não necessariamente a virtude é o tema que organiza todos os outros temas da filosofia política clássica. Mas não há filosofia política clássica sem a virtude. E aí lembrávamos, né, há pouco, numa banca que alguns de nós participamos recentemente, que isso inclui algumas filosofias políticas medievais também, né? E aí a ruptura com a modernidade ela é mais significativa do que propriamente um crivo histórico de uma filosofia política greco-romana. Vai para além disso. Isso se estende na filosofia política cristã medieval, do islamismo medieval e do judaísmo também. Mas o fato de que, pela filosofia política clássica ter como objeto a boa-vida e por isso precisar se debruçar sobre a virtude, e isso ser ao menos um denominador comum, não que seja o denominador comum, se a gente pegar a tríade clássica, como ele mesmo considerava, Platão, Aristóteles e Cícero, isso se opõe à filosofia política moderna, ou isso se opõe, como outros preferem, ao pensamento político moderno, porque chamar a filosofia política moderna pode ser um oxímoro, né, dentro desse ambiente, é o tema da liberdade. Então, a filosofia política moderna, o pensamento político moderno, entra em decadência à medida em que progressivamente substitui a virtude pela liberdade, como se a liberdade fosse, em si, um tema mais justificável, mais defensável e mais legítimo de ser colocado à prova do que a própria virtude. E isso não é, na leitura straussiana, isso não é demonstrável em si mesmo, isso não é autoevidente, e isso não é
um axioma. Ou seja, o que era um pressuposto entre os antigos deixa de ser um problema, demonstrar qual seria a boa vida, deixa de ser um problema de relevo entre os modernos. E isso acaba que nos leva a concluir que não há unidade conceitual na filosofia política moderna. Em não havendo unidade conceitual na filosofia política moderna, a gente deve concluir, ao menos parcialmente, de que há uma pluralidade de temas que envolvam a filosofia política moderna. Ao longo da obra dele, ele cita alguns desses exemplos, né? O governo misto é um caminho razoável, a justiça, revista em outras bases, é um caminho razoável, a própria ascensão e crítica e decadência do tema do direito natural é um tema razoável, a relação entre direitos individuais e coletivos é outro tema razoável, mas que essa, digamos, a expressão não é dele, mas eu acho que é legítimo a gente falar dessa forma, essa pluralidade de temas que ocorrem na filosofia política moderna, ela só é possível de ocorrer na medida em que a liberdade é o tema que substituiu a virtude. Pelo próprio conteúdo do que os modernos entendem como liberdade, ela legitima e expressa de maneira coerente internamente a diversidade a diversidade da filosofia política moderna em si, né? Bom, isso nos leva a uma seguinte questão. Então, se há algum denominador comum na filosofia política moderna, é o fato de ocorrer uma disputa em torno do conceito de liberdade. Ou seja, o pressuposto é que há uma substituição da virtude pela liberdade e que essa substituição ela é tomada como auto-evidente, ainda que nas entrelinhas nós possamos ler que ela não é, detalhadamente em cada um dos autores, em Maquiavel, em Hobbes, etc., Spinoza, fundamentalmente, mas como um discurso filosófico, ela passa a ser entendida como sendo o objeto de disputa. Então, o que é a liberdade se transformou em um tema central, onde toda a filosofia política moderna deve se debruçar. O que traz uma certa unidade. O que traz uma certa unidade ao pensamento político moderno. A meu juízo, assim, isso nos leva a uma questão. Então, aonde o republicanismo se encaixa, né? Eu estou partindo da constatação de que há um conjunto de autores, né? Paul Harvey, Vic Sullivan, Catherine Zuckert, Michael Zuckert, Patrick Kolbe, Thomas Pangol, talvez sejam os mais conhecidos, não entre propriamente os straussianos, né? Alan Bloom não está aqui, né? Mansfield não está aqui, mas dentre os straussianos, auto-intitulados assim ou não, que têm dedicado, né? Eles estão vivos, têm dedicado grande parte das suas carreiras a estudar o republicanismo, né? Porque, afinal de contas, autores que declaram a inspiração straussiana se colocam a pergunta sobre quais são os sentidos do republicanismo na filosofia política moderna, se esses sentidos já foram previamente dados pelo próprio Léo Strauss, quando ele apresenta a unidade da filosofia política moderna em relação à liberdade. Uma das primeiras, talvez a forma mais marcante de se pensar, de responder isso, ou talvez a maneira mais, não sei se ingênua, né, mas a resposta de face a essa questão é marcar uma diferença para com o próprio Léo Strauss, né? Então, uma vez que as pesquisas historicamente orientadas dentro do contexto, né, que tiveram e têm, em certo sentido, uma hegemonia em Cambridge, ganharam espaço na academia mundial, os straussianos que se dedicam ao republicanismo se viram forçados a responder a essa questão, né? Sobre, então, qual é o lugar da tradição republicana dentro do percurso da filosofia política moderna, dado que este percurso ele é clivado pelo tema da liberdade. Me parece que só seria justificável uma empreitada como essa se o republicanismo fosse capaz
de responder alternativamente às outras tradições do pensamento político moderno sobre o que seja o conceito de liberdade. Porque senão é um esforço inócuo. Eu lembro, por exemplo, do Paul Harvey, que é um livro em 3 volumes, com uma pesquisa bibliográfica de fontes primárias e secundárias absolutamente erudita e irritante, muitas vezes por isso, pelo grau de complexidade, onde o autor ele vai desde comentários muito específicos a tipos de pesquisas cientificamente orientadas no século XVII, e como é que isso chegou a uma revolução, a diferentes revoluções intelectuais do ponto de vista metodológico da ciência, até comentários em literatura. Por que desprender tanta energia, por que dedicar tanto esforço e tanta energia para um tema que, no fundo, seria uma falsa questão? Se tomarmos a ideia de que a liberdade é aquilo que dá unidade à filosofia política moderna, é então uma falsa questão que o republicanismo proporia um conceito de liberdade diferente, por exemplo, do conceito liberal. Mas isso nos implica necessariamente a concluir que a filosofia política moderna e o liberalismo, elas são 2 formas diferentes de se falar da mesma coisa. Né? E é, num certo sentido, que alguns desses autores partem para argumentar. Né? Ou seja, que não há diferenças significativas e não há legitimidade numa agenda de pesquisa que procure as diferenças entre liberalismo e todas as outras tradições. Mas eles elegem de maneira clara o republicanismo como a suposta tradição rival. O próprio Paul Harvey faz isso, e a Vicky Sullivan também faz isso. De tal maneira que a gente pode compreender que a resposta que parte desses straussianos colocam a essa aparente contradição, aporia, é que, no fundo, as diferenças que ocorrem entre o republicanismo e todas as outras tradições, particularmente o liberalismo, são diferenças pouco significativas. São diferenças muito mais na forma de se apresentar os argumentos do que propriamente no conteúdo da defesa da liberdade. Né? Há digamos, um outro conjunto desses autores que respondem de maneira um pouco diferente. Quer dizer, na verdade, há sim uma oposição. Estou pensando aqui no Thomas Pangol, por exemplo, e ambos os Zuckert, né? Catherine Zuckert e o Michael Zuckert, eles tendem a responder recolocando a tradição lockeana, liberal, em clara resposta à escola de Cambridge, para dizer, por exemplo, que a Revolução Americana não teve nada de republicano. A Revolução Americana é um produto de uma ideologia liberal lockeana. No caso do Pangol, por exemplo, passando por Montesquieu, que não há nada mais liberal e iluminista para ele do que o próprio Montesquieu. Né? E a consequência disso é de que a democracia moderna, inventada nos Estados Unidos, tal qual nós a conhecemos, a democracia liberal moderna, não teve qualquer presença de uma tradição republicana, e, em determinada altura, há certos questionamentos sobre a existência de uma tradição republicana na modernidade. Né? Então, eu acho que é possível a gente classificar, primeiro, em 2 subgrupos. Né? Primeiro, né, entre todo o cosmos straussiano, eu estou subdividindo aqui entre os straussianos que se dedicaram ao tema do republicanismo e como eles justificam esse objeto de pesquisa. Né? Eles justificam esse objeto de pesquisa a partir dessa pista deixada pelo Léo Strauss, da substituição da liberdade pela virtude, a partir da pergunta de que a modernidade ela é plural e, portanto, a filosofia política moderna ela é plural e, portanto, sendo plural, poderia haver diferentes formas de se responder ao conceito de liberdade. Né? E dentro desse conjunto de autores que buscam a justificativa sobre uma agenda de pesquisa straussiana que dê conta da tradição republicana, eu ainda estou separando em mais 2 subgrupos. Né? É claro que a coisa não é tão rígida assim, eu estou fazendo de maneira
digamos, um tanto esquemática para fins de deixar a comunicação mais clara, né? Se a gente for efetivamente na letra dos textos desses autores, a coisa se complica bastante, mas estou colocando o Paul Harvey e a Vic Sullivan como autores mais claramente indiferentes, né? No sentido de que é bastante plausível a gente concluir, lendo esses dois autores, que o republicanismo é um braço do liberalismo, e que não diz nada fundamentalmente diferente do que o liberalismo já diz, e porque tudo isso, todo o republicanismo, todo o liberalismo e todas as tradições democráticas estão subsumidas na substituição da virtude pela liberdade. Então, não é que haja uma necessária oposição entre as diferentes tradições modernas, mas que as diferentes tradições modernas escondem um denominador comum, que é um falso axioma de que a liberdade deve ser perseguida e ela é legítima de ser perseguida por si mesma. Isso nos coloca, inclusive, de um ponto de vista político-programático, numa situação delicada, né? Porque você passa a ter uma agenda de pesquisa que legitima formas de pensar a tradição moderna, da política ocidental moderna, sem a liberdade, né? Mas, aí, enfim, isso é outra questão. Esse outro subgrupo que defende essa oposição é para Thomas Pendle, né, e o Zuckert, eles tendem a encontrar uma fraqueza teórica maior no republicanismo, mas mais importante do que uma fraqueza teórica do republicanismo em relação ao liberalismo é o fato de que tudo aquilo que o republicanismo se propôs a fazer, se propôs a se opor ao liberalismo, ele fracassou, né? E o principal exemplo é a Revolução Americana. Dito isso, eu acho que a gente pode se perguntar, e aí essa é a minha questão, né, que eu pretendo aqui dividir com vocês, é se perguntar a seguinte coisa: ora, então por que estudar o republicanismo? Por que esse esforço todo, né? Se de um lado ele é apenas indiferente a outras tradições modernas, se de outro lado ele é uma oposição mal feita e que não se justifica em si, aonde está essa agenda recolocada pelo republicanismo, pelas universidades do mundo, né? Mas após a morte do Léo Strauss, e que legitima reviver um modo de ler a filosofia política moderna straussiana com um objeto no qual ele praticamente não se debruçou, né? Eu já tive chance de fazer algumas investigações mais detidas sobre o próprio Léo Strauss. Ele comenta algumas coisas, né? Ele tem uma resenha, por exemplo, do livro de Zera Fink, Classical Republicans, de 1945, onde ele, por exemplo, não dá a menor importância ao significado de republicanismo ali, né? É um comentário basicamente sobre uma reconstituição da literatura inglesa do século XVII. Então, me parece bastante evidente que o Léo Strauss ou não tinha no horizonte isso como um problema, ou se tinha isso no horizonte como um problema, ele não dava um crédito a essa pesquisa em si, né? O que, via de regra, esses autores straussianos destacam é que o republicanismo, diferente do liberalismo, retoma o tema da virtude, né? Então, se a virtude foi esquecida pelos modernos a partir da grande revolução maquiaveliana de substituir a virtus romana, ciceroniana, fundamentalmente, pela virtude, e aí, com todas as rupturas que nós conhecemos e com todas as diferentes interpretações que nós conhecemos em relação ao que significa essa ruptura, até que ponto isso era efetivamente uma grande ruptura em relação à sua própria geração, enfim, não vou entrar nesses termos, mas o fato é que, a partir deste momento, a virtude deixa de ser hegemônica no pensamento, a virtude no sentido ciceroniano, ou mesmo estoico, ou antigo como um todo, greco-romano, tanto no sentido de areté grega, quanto no sentido da virtus. E o tema do interesse passou a ser o tema predominante, né? Nesse sentido, há um pressuposto de que a virtude e o interesse não são termos complementares, mas são termos que eles são intercambiáveis, certamente, mas que eles um substitui o outro, né? Eles são também não são necessariamente contraditórios,
mas dificilmente eles conseguem habitar no mesmo sistema político. E aí vem, não a hegemonia do liberalismo em si, mas o que nós entendemos, o que nós entenderíamos hoje, né, a ciência política, a filosofia política contemporânea, lendo esse percurso, entenderia como hegemonia do liberalismo, no fundo, é uma hegemonia da modernidade, da qual o liberalismo é a principal expressão, no sentido da tradição lockeana. Então, qual é a importância que o republicanismo concede ao tema da virtude, uma vez que o republicanismo não necessariamente resgata a virtude nos termos dos antigos? Essa é provavelmente o ponto mais interessante desse conjunto de autores, em que eles respondem de maneira diferente. Eu aqui não vou entrar de um em um, mas todos eles estão preocupados com a seguinte formulação. Ora, se o republicanismo é uma forma de pensamento moderno subsumida à substituição da virtude antiga pela liberdade moderna, e ainda assim o republicanismo recoloca a virtude como um tema, o republicanismo é uma grande filosofia política falsa. É uma grande aparência, é uma grande enganação, é um grande engodo, né? Porque essa virtude moderna, ela não existe de maneira independente do interesse. Portanto, o predomínio da versão liberal lockeana permanece válido. Agora, uma segunda consequência importante, e aqui eu vou caminhar para os meus comentários finais, né? Uma segunda consequência importante disso é que, ainda que seja essa conclusão parcial que esses autores colocam, uma aporia interna à própria existência de uma tradição republicana na modernidade, ainda que eles coloquem isso, o próprio fato deles apontarem a revivescência da virtude como um tema significativo para parte do pensamento político moderno, eles, direta ou indiretamente, estão criticando a hegemonia liberal. Ou, pelo menos, estão suscitando a questão, perfeitamente legítima nesse caso, de que os diferentes liberalismos não são hegemônicos em todo o percurso da modernidade, né? Isso pode, de um lado, ter um objetivo, digamos, de uma agenda intelectual de questionar uma suposta hegemonia do liberalismo. Talvez isso seja plausível em algumas versões, mas, de outro lado, isso questiona, isso confere, digamos, força teórica à interpretação que coloca o liberalismo subsumido à unidade da filosofia política moderna, que é a substituição da liberdade por qualquer outro termo, né? Ou seja, o liberalismo é só um braço da história do pensamento político moderno, da mesma forma que o republicanismo é só um braço da filosofia política moderna, mas o republicanismo seria menos sistemático ao propor a separação da virtude pela liberdade, retomando de maneira ingênua, muitas vezes aspas, utópica, eles empregam a expressão ainda, o tema da virtude, né? Que aí se confunde com a virtude cristã e etc. O que nos leva, então, à seguinte coisa, a seguinte proposta, né? Ora, o republicanismo e o liberalismo se aproximam, então, pela ideia de que as paixões, e grande parte desses autores está pensando no republicanismo inglês do século XVII e na Revolução Americana, né, do XVIII, é a ideia de que a filosofia política deve tratar as paixões e os interesses como algo hegemônico no manejo das instituições políticas. Portanto, o que era o tema central da filosofia política clássica, o que é a boa ordem, deixa de ser um tema razoável, e aí isso, nós conhecemos a história, isso caminha para o historicismo, o positivismo, o cientificismo, no qual Léo Strauss vai dar a pá de cal na filosofia política moderna ao longo do século XIX, em várias obras. No começo do Direito Natural à História, por exemplo, o esforço é esse. Mas aí eu gostaria de usar meus últimos minutos para colocar uma seguinte questão
Ora, se o republicanismo fez esse movimento de aceitar o denominador comum do conceito de liberdade para toda a filosofia política moderna, e com isso foi uma tradição que se tornou mais fraca, ainda que se oponha, ou mais fraca por ser indiferente do liberalismo, porque ao recolocar o tema da virtude, por outro lado, ele praticamente não se dedicou ao tema da justiça. E quem, na verdade, das diferentes tradições da filosofia política moderna, aquela que mais se dedicou ao tema da justiça foi o próprio liberalismo. Se o pressuposto fundamental lá atrás é de que a filosofia política clássica tem como objeto a boa vida ou o bom regime, e por isso precisamos compreender a justiça, isso está na própria fundação da filosofia política ocidental, nas próprias palavras do Léo Strauss, onde em determinadas obras ele coloca Platão, em outras ele coloca Sócrates, nas obras de fim da vida, né, ele recoloca Sócrates como o grande personagem que insere a justiça como o tema que deve ser perseguido. No mundo contemporâneo, quem fundamentalmente se dedica ao tema da justiça é o liberalismo. Portanto, nós poderíamos, e aí eu concluo com isso, poderíamos concluir isso da seguinte maneira. Ora, se o republicanismo foi uma forma de pensar a filosofia política moderna, restaurando, ainda que parcialmente, alguns dos temas centrais da filosofia política clássica, como o tema da virtude ou o tema do governo misto, né? A gente poderia fazer esse exercício também com o governo misto, mas eu vou deixar de lado o governo misto. Por outro lado, o liberalismo também é uma forma de reconstituir alguns dos temas da filosofia política clássica, mas não ao longo de toda a modernidade, ao longo da segunda metade do século XX, particularmente pós John Rawls, que é recolocar a justiça como um dos temas de uma filosofia não apenas política, no sentido próprio que Léo Strauss dá ao termo, mas de uma filosofia moral, que para os antigos não haveria, segundo Léo Strauss, uma distinção significativa entre essas coisas. Por que esses straussianos não respondem a isso? Por que os straussianos não colocam a questão de, olha, o liberalismo retoma alguns dos temas fundamentais da filosofia política clássica? Eu acho que ainda é uma questão em aberto. Eu ainda não encontrei essa resposta, não sei se ela existe nesses autores, até onde eu conheço, isso não foi feito. Mas, de todo jeito, isso nos coloca uma questão que, a meu juízo, é intelectualmente muito interessante, que é reposicionar a filosofia política moderna em termos de reconstituição crítica da filosofia política clássica, seja através da virtude, do governo misto, ou mesmo através da justiça. E com isso, cada vez mais, o universo straussiano se consolida, né? Fica cada vez mais forte ao conseguir se atualizar nas diferentes formas pelas quais ele é criticado, etc. Enfim, eu fico por aqui. Eu agradeço muito assim, a oportunidade. Enfim, fico à disposição para a gente conversar. Tá? Obrigado.